Queridas irmãs e queridos irmãos da IPU Jardim Califórnia, hoje, dia 31 de maio de 2020, celebramos a festa de Pentecostes. Graça e paz em nome de Deus, que como bom Pai nos atrai com laços de ternuras, que em Jesus Cristo acolheu e acolhe as pessoas rejeitadas e que também nos acolhe e através do Espírito Santo nos motiva, nos anima a irmos ao encontro de nossas irmãs e de nossos irmãos. Uma parte, mesmo que seja uma pequena porção, derrama sobre nós o teu Espírito, vento agitado, brisa suave, sopro, portanto, palavra e comunicação. Vem Espírito Santo, respiração cósmica, vento primordial, articulando palavras, gestando comunidade, conectando povos, pessoas e culturas, fazendo do mundo o espaço do teu movimento, até que estejas em nós, dentro de nós, promovendo amores, interações inusitadas. Vem Espírito Santo, pousa sobre nós. Que possamos nos alegrar por contarmos com a presença do Senhor. Saúdo-vos hoje com a palavra bíblica de João 14:18, que nos diz: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Como é bom sabermos que não estamos sós, que não estamos órfãos, pois depois que Jesus ascendeu aos céus, Ele nos enviou o Espírito Santo para se fazer presente em nós e entre nós. Ter o Espírito Santo é ter o próprio Jesus. O tema deste domingo não podia ser outro senão o Espírito Santo, dom de Deus a todas e a todos, o Espírito que dá vida, que renova, que transforma, que constrói comunidade e faz nascer uma pessoa nova. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim.
Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim. Minha vida do teu amor, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor, move-te em mim, Deus Espírito. Espírito, move-te em mim. Nos coloquemos diante de Deus e peçamos a Ele o perdão pelas nossas falhas e nossos medos. Por vezes, vivemos como pessoas a quem o Espírito de Deus não foi dado. Pensamos em unidade, mas agimos de modo a dividir. Intencionamos aproximação, mas o que conseguimos é afastamento. Miramos na comunhão, mas o que atingimos é rompimento. Por isso, nos colocamos diante de Deus em reflexão e confissão de nossas falhas e de nossos medos. Peçamos a Deus o seu perdão. Respiração cósmica, vento primordial, nos colocamos diante de Ti, reconhecendo a nossa incapacidade para entrar em Teu movimento. Quando o Teu sopro nos conduz à unidade e nós insistimos na divisão, perdoa-nos. Quando nos afastamos da possibilidade de aproximação, perdoa-nos. Quando não acolhemos a complexidade da experiência das outras pessoas,
e nos recusamos a aceitar a diversidade da tua criação. Perdoa-nos, irmãs e irmãos em Cristo, os nossos pecados estão perdoados e as nossas injustiças redimidas. Louvemos a Deus. Vamos adorar o nosso Deus nesse momento de oração. O vento que bate nas folhas dos coqueiros os faz cantar. O vento que sopra sobre as montanhas as faz vibrar. O vento forte que desarruma tudo propicia a oportunidade para a invenção de modos novos para a vida, para os relacionamentos, sacudindo as estruturas empoeiradas e enrijecidas da nossa prática e do nosso pensar. Que o teu vento desarrume as nossas vidas, as nossas igrejas, as nossas instituições, de modo que, movidas pelo teu Espírito, avancemos para visões mais dinâmicas e ações mais acolhedoras da complexidade da tua criação. Isso te pedimos, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Leitura responsiva do Salmo 118, de 24 a 29. Este é o dia em que Javé agiu. Exultemos de alegria com ele. E Javé, dá-nos a salvação. Dá-nos a prosperidade, Javé. Bendito que vem em nome de Javé. Desde a casa de Javé, nós abençoamos vocês. E Javé é Deus, ele nos ilumina. Formem procissão com ramos até o ângulo do altar. Tu és o meu Deus e eu te agradeço. Meu Deus, eu te exalto. Agradeçam a Javé, porque ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Jesus aparece aos discípulos. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e ao lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo-lhe dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E se alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Vem agora, Espírito Santo, eu estou aqui. Deixa a tua unção fluir e me tocar. Meu Senhor, meu Rei é teu, esse meu coração. Vem, recebe hoje a minha adoração. Quero ser oferta viva em teu altar, meu Pai. Minha vida eu entrego em tuas mãos. Mesmo que não haja em mim palavras pra dizer, quando teu amor invade o meu viver, toque
ser oferta viva em teu altar, meu Pai. Minha vida eu entrego em tuas mãos, mesmo que não haja em mim palavras pra dizer, quando teu amor invade o meu viver. Espírito Santo, vem me envolver. Espírito Santo, e me renovar. Espírito Santo, faz o teu querer. Espírito Santo, Espírito Santo, vem me envolver. Espírito Santo, e me renovar. Espírito Santo, faz o teu querer. Espírito Santo, Espírito Santo, vem me envolver. Espírito Santo, e me renovar. Espírito Santo, faz o teu querer. Espírito Santo. Senhor, abre o nosso coração e nossa mente pelo poder do Teu Espírito Santo, para que enquanto a Escritura seja lida e a Tua palavra proclamada, possamos ouvir com alegria o que tens a nos dizer neste domingo de Pentecostes. Amém. A leitura de hoje é tirada de 1 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 3b a 13. Anátema seja Jesus, e ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. A um, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, a outro, a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. A outro, o mesmo Espírito dá a fé, a outro ainda, o único e mesmo Espírito concede o dom das curas, a outro o poder de fazer milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro o dom de falar em línguas, a outro ainda o dom de as interpretar, mas é o único e mesmo Espírito que isso tudo realiza, distribuindo a cada um os seus dons conforme lhe apraz. Com efeito, o corpo é um, e não obstante tem muitos membros, mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo, pois fomos todos batizados num só Espírito, para ser um só corpo, judeus e gregos, escravos e livres, e todos bebemos de um só Espírito. Hoje celebramos
uma das festas mais importantes do cristianismo, a festa de Pentecostes. Ela não se tornou tão popular como o Natal e a Páscoa, mas é uma festa que marca um tempo muito importante na nossa vida de cristão. Para falarmos do Espírito Santo, precisamos falar da Trindade, que é um mistério no sentido teológico e não lógico, racional. Na doutrina da Trindade se tematiza a economia salvífica como autorrevelação e autocomunicação de Deus. É um Deus que vai se desvelando, se revelando em palavra, em sabedoria, bela e iluminadora. Ele quer tocar, ouvir, sentir, condescender em favor dos seres humanos. Faz-se presente na história e é nela que vai mostrando a sua face, sua complexidade e sua compaixão pela humanidade. Deus se revela por meio de si mesmo, através da criação, mas a revelação de Deus terá o seu ápice na encarnação de Jesus, através do Verbo que se faz carne e vem habitar entre nós. Deus é Yahvé, aquele que é, aquele que viu, que ouviu e que desceu para libertar o povo da escravidão do Egito. Em Deus não há solidão, mas encontro, doação, comunhão. Ao assumir a condição humana, há uma kenosis, ou seja, um alto rebaixamento, uma alta humilhação de Deus com seu infinito amor pela criação. Ele vem ao encontro do ser humano não como um Deus onipotente, poderoso, divino, mas como um Deus genuinamente humano. Está aí o mistério central da nossa fé. É preciso partir da premissa que Deus é trindade e comunhão dos divinos três, ou seja, há um Deus que é Pai, um Deus que é Filho e um Deus que é Espírito Santo. Porém, existe uma ordem nas três pessoas divinas. Primeiro é o Pai, princípio sem princípio, chamado de Arché. Segundo é o Filho, que procede do Pai pela palavra, e o Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho pelo sopro. O Pai gera desde toda a eternidade o Filho, e junto com o Filho dá origem ao Espírito Santo. O fato de o Filho proceder do Pai e o Espírito Santo do Pai e do Filho, como de um único princípio, faz com que entre as três divinas pessoas vigore uma pericorese, ou seja, as três pessoas divinas se comunicam, se interpenetram, sendo porém distintas, mas não separadas. O Pai está todo no Filho e no Espírito Santo. O Filho está todo no Pai e no Espírito Santo. E o Espírito Santo está todo no Pai e todo no Filho. O Pai gera
desde sempre o Filho, que através do sopro gera o Espírito Santo. O Espírito Santo só se entende por expiração do Pai e do Filho. O Espírito Santo é aquele que une o Pai e o Filho no amor que interpenetra as três pessoas divinas. O Espírito Santo é chamado de Paráclito, Consolador, e sopra onde quer, de maneira como quer e em quem Ele quer. Na carta de Paulo aos Coríntios, que acabamos de ouvir, fala dos dons e carismas que o Espírito Santo desperta nas pessoas e na igreja. Há uma diversidade de dons e de carismas, mas o Espírito é o mesmo. A ação do Espírito gera efeitos diversos, amplos e abrangentes, mas é o mesmo Espírito que sopra em todos com igualdade. Corinto era uma cidade grande, portuária, cosmopolita, rica e próspera. Uma cidade que era a sede administrativa do Império Romano. Por isso, apesar de ser uma comunidade viva, fervorosa, não era uma comunidade exemplar no que diz respeito à vivência do amor e da fraternidade. Havia partidos, divisões, contendas e rivalidades que perturbavam a comunhão e constituíam um contra-testemunho. As questões em volta dos carismas, que eram dons especiais concedidos pelo Espírito Santo a determinadas pessoas ou grupos, não era para o proveito de todos. Alguns estavam aproveitando para se elevar, se achavam os escolhidos, os iluminados, e assumiam com frequência uma atitude de autoritarismo e de prepotência que não favorecia a fraternidade e a comunhão. Por outro lado, as pessoas que não tinham os dons propiciados pelo Espírito Santo se sentiam cristãos de segunda categoria ou de segunda classe, e estes não tinham voz e nem vez dentro da comunidade. Paulo, ele não vai ignorar essa situação, e é por isso que na primeira carta aos Coríntios, ele corrige, ele admoesta, dá conselhos, mostra a incoerência destes comportamentos que não eram compatíveis com o Evangelho. No texto que acabamos de escutar, Paulo aborda a questão dos carismas. Em primeiro lugar, Paulo acha que é preciso saber ajuizar da validade dos dons carismáticos, para que não se fale em carismas a propósito de comportamentos que pretendem apenas garantir privilégios a certas pessoas. Segundo Paulo, o verdadeiro carisma, o verdadeiro dom é aquele que eleva e faz confessar que Jesus é o Senhor, pois não pode haver oposição entre Cristo e o Espírito, e que esses dons devem estar a serviço da comunidade, deve ser um bem para a comunidade. De resto,
É preciso que os membros da comunidade tenham consciência de que, apesar da diversidade de dons espirituais, é o mesmo Senhor Jesus que está presente em todos. Não há, portanto, cristãos de primeira ou cristãos de segunda classe. Não há cristãos que possam se sobressair aos outros por causa de um dom especial concedido pelo Espírito Santo. O que é importante é que os dons do Espírito resultem no bem para todos e que estes dons sejam usados para melhorar a comunidade. Paulo conclui o seu raciocínio comparando a comunidade cristã a um corpo com muitos membros. Apesar da diversidade de membros e de funções, o corpo é um só. Em todos os membros circula a mesma vida, pois todos foram batizados num só Espírito e beberam num só e único Espírito. O Espírito é, pois, apresentado como aquele que alimenta e que dá vida ao corpo de Cristo. Dessa forma, ele fomenta a coesão, dinamiza a fraternidade e é o responsável pela unidade desses diversos membros que formam a comunidade. Os dons que recebemos não podem gerar conflitos e divisões, mas devem servir para o bem comum e para reforçar a vivência comunitária, pois nossas comunidades devem ser espaços de partilha fraterna, de serviço e de diversidades de dons. É preciso ter consciência da presença do Espírito, pois é Ele que alimenta, que dá vida, que anima, que distribui os dons conforme as necessidades da comunidade. É Ele que conduz as comunidades na sua marcha pela história. Ele foi distribuído a todas e a todos e reside na diversidade da comunidade. Ensino
nossa oração de intercessão hoje é a oração da semana de oração da unidade dos cristãos de 2020. Acendemos grandes fogueiras nas noites da humanidade, nas noites do frio, da umidade, nas noites da rejeição, da exclusão, nas noites das nossas divisões, das nossas intolerâncias. Acendemos grandes fogueiras para dissipar as trevas e aquecer o frio das noites, para acolher imigrantes, refugiados, sem tetos, sem casa, para vivermos em comunhão ao redor da mesma luz, para orarmos juntos ao nosso Deus, uno e trino, Deus da gentileza, que acendem fogos, Deus das mãos que acolhem, que partilham, que tua gentileza desperte nossas gentilezas, para que na humanidade inteira gentileza gere gentileza. Oremos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção de Deus. Abençoe-nos, Deus, respiração cósmica, vento primordial, que na gentileza do seu sopro encontremos a força e a vontade, o compromisso e a disposição para movimentos ousados, para novas visões, novos modos de se comunicar, novas memórias construídas por uma comunidade que busca amar e cuidar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, que é Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém.